Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui estudando o Vem Segue-me. Esta semana entramos no capítulo dos livros de Filipenses e Colossenses. E o tema desta semana é Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Já agradeço desde já você que é inscrito aqui no canal e sempre comenta e participa aqui da aula conosco. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal se você gostar desse conteúdo. Deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. Nós nos tornamos novas criaturas quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos encontrar alegria em Cristo, seja qual for nossa situação. Quando estamos arraigados em Jesus Cristo, somos fortalecidos contra as influências mundanas. Então, esses são os tópicos que eu convido você a ficar aqui comigo para nós estudarmos juntos. E é muito importante você ficar aqui comigo até o final, que vale a pena. Essa é uma aula curta. Bom, livro de Filipenses. Vamos aprender aqui sobre Filipenses. Filipenses foi uma carta escrita por Paulo aos santos de Filipos, quando estava encarcerado em Roma pela primeira vez. Então, quando Paulo estava na prisão, ele escreveu essa carta, né, aos santos de Filipos, quando ele estava lá em Roma encarcerado. Agora, essa carta, ela é o livro de Filipenses no Novo Testamento. Então, o capítulo 1 contém as saudações de Paulo e suas instruções acerca da união, humildade e perseverança. No capítulo 2, enfatiza que todos se curvarão diante de Cristo e que cada um deve operar a sua própria salvação. No capítulo 3, Paulo explica que sacrificou todas as coisas por Cristo. No capítulo 4, Paulo agradece aos santos filipenses a ajuda que lhe prestaram. Então, esse é o resumo do livro de Filipenses. E a escritura mais conhecida, uma das mais conhecidas do livro de Filipenses é essa do lado direito, né? Filipenses 4, de 1 a 3, que fala assim, 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, essa é uma escritura bem conhecida. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos estudar também o livro de Colossenses. O livro do Novo Testamento, originalmente era uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, após ter ele sido visitado por Epáfras, o evangelista da igreja em Colossos. Epáfras disse a Paulo que os colossenses estavam cometendo um grave erro, pois pensavam ser melhores do que os outros por observarem cuidadosamente certas ordenanças exteriores, absterem-se de certos prazeres físicos e adorarem anjos. Estas práticas levaram os colossenses a crer que estavam sendo santificados. Julgavam também eles que entendiam os mistérios do universo melhor do que os outros membros da igreja. Então, eles se achavam melhores do que os outros. Em sua carta, Paulo censurou-os, ensinando que a redenção é obtida somente através de Cristo e que devemos ser sábios e servi-lo. O capítulo 1 é a saudação de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2 e 3 são doutrinários e contêm declarações a respeito de Cristo como Redentor, sobre o perigo da falsa adoração e sobre a importância da ressurreição. No capítulo 4, ensina que os santos devem ser sábios em todas as coisas. Então, olha só, são os conselhos que Paulo escreveu, né, aos Filipos e aos Colossenses, para que eles pudessem ser pessoas melhores. E esses conselhos servem para cada um de nós, nos dias atuais, inclusive, e é isso que nós vamos aprender nessas aulas. Nós nos tornamos novas criaturas quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Colossenses 3, de 9 a 10, diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, ou seja, aqui a gente aprende que o evangelho ele tem a capacidade de converter um velho homem a um novo homem. Essa conversão ela precisa ser diária. Os seus hábitos antigos, aqueles hábitos
que você possuía que não agradam a Deus, você pode se arrepender, deixar desses hábitos, deixar aqueles pecados que você vem cometendo ou cometeu, pode se arrepender, se converter, né, e se tornar um novo homem. Então, o Evangelho tem essa capacidade, conforme essa escritura, nós aprendemos que o Evangelho tem a capacidade de transformar as pessoas. Aqui a imagem do lado direito é bem nítido, né? Esse exemplo é bem claro, o que pode ser feito com um veículo, né? Antes de uma reforma, antes de uma restauração, é o mesmo que pode ser feito com cada um de nós quando nós aprendemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos. Então, nós podemos ser pessoas melhores, nós podemos ser pessoas novas quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus Cristo na nossa vida. Olha só esse carro, você não diz que é o mesmo carro, não é verdade? Você olha o carro de cima, você, como é que pode um carro desse todo destruído, um carro mal pintado, sem acabamento, todo amassado aí, faltando peças, e ele acaba, depois de um restaurador, ele vai lá, dá um trato no carro, deixa o carro praticamente aí, olha, novo, né? Um carro totalmente restaurado, belo, né? E é exatamente o que o Evangelho de Jesus Cristo faz com cada um de nós, quando nós aceitamos a deixar aquele velho homem com seus maus feitos, né? Com seus maus hábitos, para podermos, assim, nos vestir do novo homem, aquele que se renova para o conhecimento, com o desejo de fazer as escolhas certas. Então, Colossenses nos ensina isso. Em Filipenses 2, 14 a 16 diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis com luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Bom, a primeira versículo aí desse capítulo, né, no capítulo 2, esse versículo 14 aqui, fazei todas as coisas sem murmurações. Então, muitas vezes nós somos convidados a fazer coisas e fazemos da nossa própria vontade, fazemos com alegria, né? Ou podemos escolher fazer aí com murmuração, reclamando, o tempo todo reclamando. Então, ou seja, não é fácil você viver ao lado de uma pessoa, seja no seu trabalho, seja no seu serviço voluntário na igreja, seja na escola, um trabalho que a professora pede para você fazer, seja qual for aquilo que for lhe pedido para que você faça, é muito melhor você fazer com alegria, com dedicação, né, do que murmurando. Eu, por exemplo, gravo essas aulas aqui semanalmente, e eu faço isso de que maneira, né? Eu poderia fazer todas essas aulas aqui murmurando, já pensou, poxa, hoje eu tenho que gravar aula, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho que preparar a aula. Então, se você tem um chamado de professor, se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, faça essa coisa bem feita, faça com alegria, faça com amor, que as pessoas vão sentir essa energia positiva aí quando você faz as coisas sem reclamar e com muito amor, né? Próximo tópico, podemos encontrar alegria em Cristo, seja qual for nossa situação. Então, como eu estava falando em fazer as coisas com alegria, olha, já deixa bem claro aonde nós vamos encontrar essa alegria, né? Em Cristo. 2 Coríntios 11, de 26 a 27, olha, nós estamos estudando Colossenses e Filipenses, certo? Então, aqui entramos no capítulo 11 de 2 Coríntios, que conta a história de Paulo, né, as provações que Paulo passou. Então, como ele estava escrevendo as cartas, né, aos Filipenses e aos Colossenses, então o que acontece? Essas experiências de Paulo, que aconteceram no capítulo de Coríntios, ele nos ajuda a entender o que Paulo utilizou de suas próprias experiências para poder aconselhar aquele povo. Então, ele fala o seguinte: em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Olha só, essas são algumas das provações que Paulo passou.
Então, ele aproveitou dessas experiências para poder aconselhar as pessoas. Então, o conselho de Paulo, a gente vê em Filipenses, que é o capítulo que nós estamos estudando, o livro que nós estamos estudando, no capítulo 4, versículo 7, ele fala: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Então, o importante aí é o quê? Nós temos a paz de Deus, procurar ter os nossos pensamentos voltados a Jesus Cristo, porque assim nós seremos confortados no nosso período de provação, assim como Paulo passou. Então, esse foi um conselho que Paulo deu, e ele continua aconselhando. Ele fala assim: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Então, aquela escritura, como eu disse, né, uma das mais famosas aí, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13, "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Então, se você está passando algum desafio na sua vida, se você tem alguma dificuldade, seja qual for o desafio, a provação que você está passando, né, assim como Paulo passou lá no livro de Coríntios, que nós aprendemos as provações de Paulo, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, você precisa enraizar essa escritura na sua vida, dentro do seu coração, né? Que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, né? Cristo, ele tem essa capacidade de nos fortalecer e assim poder passar por todas as provações e dificuldades. Nós aprendemos que esse período de vida aqui na Terra, onde nós passamos por provações e desafios, ele é considerado um nanosegundo em relação à eternidade que nós vamos viver, né, na presença de Deus. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela é muito rápida, ela é considerada um nanosegundo, se você comparar com a eternidade. Então, se você está passando por alguma dificuldade ou provação, saiba que se você colocar o seu pensamento em Jesus Cristo, ele vai te fortalecer e você vai poder compreender melhor e ter uma perspectiva eterna quando você tem o Evangelho de Jesus Cristo enraizado no seu coração. Sempre pensando de modo eterno, sempre pensando em Jesus Cristo em primeiro lugar. E não é diferente. Nós tivemos a conferência, agora o profeta ele deu um conselho para cada um de nós, né? O que ficou bem claro dos vários conselhos que ele deu, acho que o que ficou em maior destaque foi: pense celestial. E é exatamente o que diz a Escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Fala assim: "Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai." Olha só, combina, essa escritura vai de encontro exatamente com o conselho que o profeta Lúcio Minelso deu nesta conferência, né? Ele fala para a gente pensar celestial. Todas as coisas que nós formos fazer, devemos pensar celestial. E Filipenses, ele fala justamente sobre isso, né? Se tudo que nós fizermos, tudo, colocar em nossa mente aquilo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de boa virtude, né? Algum louvor, é nisso que nós devemos pensar, tá certo? A regra de fé 1:13 diz: "Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens." Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Então, essa regra de fé, ela está relacionada a essa escritura e às experiências e os conselhos de Paulo. Então, é bem claro, né? E a gente aprende que essa regra de fé, qual é a fonte dela, né? Que a fonte são os pensamentos virtuosos, os pensamentos celestiais que nós devemos ter, conforme aconselhado por Paulo nos capítulos de Filipenses. Próximo tópico: quando estamos arraigados em Jesus Cristo, somos fortalecidos contra as influências mundanas. Colossenses 2:7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. E agora, meus filhos, lembrai-vos, aqui em Elamã 5:12 a gente aprende sobre esse princípio. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir vossos alicerces.
para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isto não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Então, ou seja, quando nós recebemos aí os dardos lançados pela fúria do diabo, né, nós seremos edificados e poderemos passar por qualquer desafio, provação na nossa vida, se nós estivermos aí edificados sobre a rocha, que é o nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Bom, essa foi a aula, eu espero que você tenha gostado. É um resumo do Vem Segue-me dessa semana. Eu convido você a ler os capítulos, os livros de Colossenses e Filipenses. Na próxima aula vamos estudar Tessalonicenses, supramos o que falta à vossa fé. Eu fico por aqui, convido você a compartilhar essa mensagem, deixa aqui o seu comentário, a sua participação ou a escritura que você mais gostou, que eu não li aqui, e o que você mais gostou dessa aula. Deixa aqui. Muito obrigado a todos pela participação nas aulas e até a semana que vem. Forte abraço.